Você entende o que é caráter? O que é o caráter para você, né? Então, responderam lá na caixinha de perguntas do Instagram que caráter é tudo aquilo que fala sobre você, por exemplo, aquilo que você pode mostrar para as pessoas ou aquilo que você mostra para as pessoas, né? Então, o caráter, ele é uma mistura de temperamentos, ele é uma mistura da índole, né? Daquilo como você foi criado, daquilo como você foi tratado e foi montando o seu caráter, né? O caráter de uma pessoa, ele pode sim ser montado, ele pode sim ser construído, certo? O caráter de uma pessoa. E o temperamento também, a índole dele também, assim, muitas configurações da vida dele também. E as escolhas com que a pessoa faz a partir do caráter que ela tem, certo? Então, eu vou contar uma história para vocês de uma moça que ela me mandou um e-mail numa época que a gente estava montando os estudos de coach e não vou falar o nome, pode ficar sossegado que não tem nome aqui, do qual ela conta que ela se envolveu com um homem casado, virtualmente se envolveu com um homem casado e que esse homem, ele não, ela tava muito com medo do jeito que ele tava tratando ela. Por quê? Porque, assim, casado entre aspas, porque ele morava com a namorada, já tinha muitos anos, mas com a namorada ele não fazia o que ele queria fazer com ela. E que, inclusive, ele já era acostumado a sair com mulheres casadas, né? E aí ele começou a se envolver com ela. E ela no e-mail começa a contar essa relação. E chega um certo ponto do e-mail que eu, nossa, como assim, né? Uma menina dessa forma tá se envolvendo com uma pessoa nesse nicho, nessa qualidade, nessa, né? Por que que eu, com os meus pensamentos lá, já, né, num pré-julgamento. E aí eu lendo até que ela começou a falar da mulher do cara. Mas que eu fui investigar a vida dela e que eu sou uma pessoa muito bonita, sou uma pessoa muito estudada, sou uma pessoa que merecia sim estar ao lado dela, porque eu sei que ela é uma golpista. Aí eu já comecei, sei, tem que ver. Aí, começando a falar, ela também conta de um outro relacionamento dela, do qual o ex-namorado trocou ela por outra pessoa e que essa pessoa, ela tinha certeza que era mau caráter e que tinha dado também o golpe da barriga no cara. E que esse cara, enfim, acabou deixando ela. Mas ela tinha certeza que ela era uma golpista porque ela era uma pé rapada. E aquilo começou a me intrigar, cara. Eu falei assim, gente, mas escuta. No começo eu fiquei com dó dela, porque eu comecei analisando, achando que ela tinha atraído pra vida dela um mau caráter, certo? Até aí tudo bem. E quando eu comecei a ver o perfil dela, de analisar as outras pessoas, eu comecei a uma coisa encaixar na outra. Por que de uma visão quântica? Porque semelhante atrai semelhante. Certo? Se ela tem condições de tratar uma pessoa dessa forma, como que ela quer ser tratada? Certo? E aí eu acabo voltando para vocês lá naquela live que a gente fez de pessoas tóxicas, né? O que eu reflito pro mundo é o que o mundo me dá. O que eu jogo pro universo é o que o universo me dá. Aí surgiu outros questionamentos, dentre tantos outros que as pessoas têm pra mim. Ângela, mas existem muitas pessoas mau caráter na face da Terra. E o que é ser mau caráter? Então vamos lá. O universo é regido de leis, né? Assim como existem as leis de trânsito que você deve respeitá-las para poder dirigir. Foi o que eu falei ontem na live que a gente fez. As leis do universo também são assim. Se você não respeitar as leis do universo acabam não tendo congruência com você. É incompatível tudo aquilo que você faz, tudo aquilo que você fala com as leis do universo. E quais as leis do universo? As leis do universo são claras,
pelo menos naquilo que a gente se conecta nesse mundo, dizendo quem a gente é. Por exemplo, eu tive um pai alcoólatra que passavam as pessoas para trás, que subjugavam as outras pessoas, que molestavam pessoas, que tiravam vantagem das pessoas. Por isso eu sou assim? Eu não sou assim. Eu tento não ser assim. Eu luto todos os dias para não ser assim. Que dá às vezes vontade de ser assim? Quem aí tem coragem de falar se já porventura já teve vontade de ser desonesto e faltar com o seu caráter em alguma das relações, seja ela qual for? Qualquer pessoa nesse mundo, alguma situação já teve ou já passou nessa vida e que teve aquela situação, digamos, de mau caratismo, não sei, ou seja, sermos mau caráter. Porque o caráter, quando uma pessoa ela tem caráter, tudo aquilo que ela faz pode ser dito, pode ser falado pela sociedade. Então vamos supor, quando a gente fala dos políticos, político mau caráter. O político mau caráter é aquele que rouba. É correto? Sim, pelo menos é o que as pessoas dizem, que o político mau caráter é aquele que rouba. Só que o mau caráter, ele é composto por várias atitudes habituais que a pessoa tem, entendeu? E aí faz esse seu comportamento virar padrão. E às vezes, gente, muitas pessoas que são mau caráteres na sociedade visto, eles são pessoas que eles são carentes e precisam de cuidados, precisam de atenção, pelo menos em relação de nós, seres humanos, para com essas pessoas, né? Por quê? Porque do caráter, né, conforme é constituído, vai gerando a personalidade da pessoa. E existem hoje, eu não sou psicóloga, sempre já disse isso, mas em termos dentro da psicologia, acabam se gerando as duplas personalidades, tá? Eu já fui muito confundida com dupla personalidade. E eu nunca fui de dupla personalidade. Eu fui tratada, diagnosticada com bipolaridade. E a bipolaridade não é a dupla personalidade. Bipolaridade é um transtorno de humor, não é de caráter, não é de personalidade. O transtorno de humor é, ora você tá muito feliz, eufórica, e ora você tá muito triste mesmo. E quando você tá num sistema triste, que é depressão, você se afunda numa cama, você não quer mais levantar daquela cama, você não quer falar com ninguém, você não quer ver ninguém, você vai pro fundo do poço. Quando você está alegre, eufórica, olá, tudo bem? Quando você está alegre, você está eufórica, você é capaz de fazer tudo aquilo que você não faz. Você gasta excessivamente, você trai, você bebe, você faz coisas do arco da velha. Quando você está aí assim, é uma questão de analisar o seu caráter? Não. Porque o seu caráter, ele deve ser analisado quando não existe nenhum problema de saúde. Nenhum problema que se diagnostica alguma coisa mental. Por isso é que muitos, quando a gente fala o mau caráter, o ladrão, o assassino, o charlatão, existem N situações que a gente sabe que as pessoas fazem porque querem, né? A gente sabe que existem muitas pessoas que gostam de passar as outras para trás, né? A gente sabe que tem pessoas que querem se aproveitar de uma outra situação para tirar a vantagem da outra. Então, exemplos de pessoas mau caráter. Gente, nós temos que saber que na vida do ser humano, tudo é interesse. Até falei isso com uma amiga minha hoje ao telefone. Tudo gera um interesse, tá?
um interesse para você ou um interesse para o outro, mas tudo é interesse. É você que vai diagnosticar aí se o seu interesse é bom ou é ruim. E naquilo que difere o seu interesse é que você diagnostica o seu bem maior ou a sua falta de caráter. Vamos supor, eu vou dar uma suposição para vocês agora, né? Eu conheço uma pessoa e eu quero me aproximar dessa pessoa, eu quero estar com essa pessoa devido ao ciclo de amizades que ela tem, ao ciclo de status que ela tem, ao ciclo de grana que ela tem. Mas eu não estou ali querendo estar com essa pessoa porque eu gostei do jeito dessa pessoa, porque eu gostei da afinidade dessa pessoa, da boa conversa com essa pessoa. Se eu tivesse me aproximado dessa pessoa com esse interesse, porque tudo é uma questão de interesse, eu teria uma boa índole. Por quê? Porque eu estaria ali desprovida, sabe? Desprovida, descontraída. Eu quero pelo bem da pessoa, porque eu quero me aproximar por aquilo que ela pode me proporcionar de quem ela é e não do que ela tem. E as pessoas, elas estão se esquecendo, elas estão colocando o ter na frente do ser. E quando vocês, quando eu, quando as outras pessoas se aproximam das outras pelo ter, a gente começa a poder desconfiar de uma certa falta de caráter. Por quê? Porque eu me aproximei daquelas pessoas para que eu tenha status, para que eu tenha glamour. Às vezes você tá devendo para todo mundo, você não tem coragem nem de falar que você deve. Mas você mantém a posição, né, ali para você obter status. O caráter dessa pessoa, ele está em ter e não em ser. E é isso que difere demais as situações. Eu trouxe aqui uma frase de Aristóteles, né? Aristóteles é um filósofo muito antigo, na época de Platão. E Aristóteles diz que quer saber o caráter de uma pessoa. Como eu defino, Ângela? Como que eu sei que uma pessoa tem caráter ou não? Pela conduta. Então, uma pessoa que ela tem um bom caráter, ela mente? Não existe a mentirinha nem a mentirona. Existe a mentira. Ela tem caráter? Não, ela não tem caráter. Uma pessoa que mente, ela já falta com o caráter. Uma pessoa que se aproxima da outra para obter benefício próprio, ela tem caráter? Não, ela não tem caráter. Então as coisas, elas estão assim, muito desmistificadas. Só que um desmistificado criando outra mistificação. Faz sentido para vocês? Por exemplo, um gafanhoto. Um gafanhoto, ele entra numa plantação e ele come, ele corrói, ele come tudo, tudo, tudo. Acabou ali, o que que ele faz? Isso não me serve de nada. Eu vou para outra plantação. Ou seja, eu estou indo para outra plantação. Eu estou indo comer tudo lá daquela plantação. Uma pessoa sem caráter, uma pessoa que lhe falta caráter, ela tá dentro dessa categoria. Digamos assim, quando você encontrar uma pessoa que tá fazendo isso, você fala, gafanhotinho. Chama ela de gafanhoto. Uma pessoa sem caráter, dentro da física quântica, ela pode muito bem ganhar dinheiro, ela pode muito bem obter sucesso, se na mente dela tudo que ela estiver fazendo é correto. Porque a lei da atração diz que semelhante atrai semelhante. Então eu posso ser o maior mau caráter da vida. Se na minha cabeça aquilo que eu faço é certo, a lei da atração, ela é implacável. Ela me dá tudo mais daquilo que eu coloco no universo. Só que tem um porém.
se isso é da minha índole. Vocês já viram aquele ditado que o que vem de rodo vai de peneira? É isso que vai acontecer com essa pessoa. Ela também vai atrair para ela pessoas mau caráter. Ela também, olá, boa noite, Marilise. Ela também vai atrair para ela pessoas mau caráter, porque é mais disso que ela tá dando pro universo. Fica sossegada, Marilise. Aqui, ó, tá em casa, ninguém se atrasa. Como diz o outro, né? Ninguém se atrasa. Todo mundo pega o conteúdo na boa. Qualquer coisa, depois você volta um pouquinho. A gente tá falando sobre caráter. E aí, as pessoas às vezes falam assim: ah, mas aquela pessoa lá, ela é super mau caráter, mas ela é super rica. Ela é rica. Concordo que ela é rica. Mas vocês já prestaram atenção se na vida dessa pessoa tem saúde? Se essa pessoa tem uma família toda reunida, toda bonita, toda assim, como que eu posso dizer? Feliz? Muitas vezes nós caracterizamos as vidas alheias. Nós perdemos o nosso grandioso tempo, o nosso valioso tempo, cuidando da vida alheia, certo? Mas e aí eu me esqueço da minha. Por exemplo, humildade, né? Humildade seria uma das coisas mais aguçadas do caráter. Por que isso, Ângela? Porque uma pessoa que ela é humilde, que ela tem humildade, ela não consegue faltar com caráter. Por quê? Porque é algo que trabalha dentro dela, é algo que ela vive dentro dela, dentro da humildade, dela às vezes assim, uma pessoa que ela é muito humilde, ela se caracteriza até num estado, a gente precisa tomar cuidado, porque às vezes ela fica num estado até mais apreciado da vibração que ela deveria ter. Porque ela chega a se sentir escassa, ela chega a se sentir não merecedora. Então, nós precisamos trabalhar nas pessoas que elas são mais humildes, justamente para elas terem um pouquinho de ambição. Ambição é pecado? Ambição é feio? Não. Não é feio. Agora, quando eu sou ambicioso e quero constituir uma fama, eu quero constituir um sucesso em cima de outras pessoas, eu falto com o meu caráter. E aí eu já não tenho índole própria. Eu já falei pra vocês em algumas outras lives sobre Napoleão Hill, Quem Pensa Enriquece, de Napoleão Hill, certo? E eu vou contar algo aqui pra vocês, acredito que só tem gente adulta aqui nessa live, né? E vou tentar falar, oi Jana, e vou tentar falar pra vocês em uma linguagem um pouco mais madura, pra não haver controvérsias, de repente, se alguma criança, alguma adolescente acaba vendo, né? Napoleão Hill, ele escreve no livro dele, Quem Pensa Enriquece, isso é muito bom. E ele fala sobre a transmutação sexual, tá? Sobre a transmutação sexual. E o que eles falam ali no livro? Que os homens sábios, eles não se envolvem com qualquer mulher. Isso vale na controvérsia, tá? Uma mulher sábia não se envolve com qualquer homem, certo? Mas eu vou voltar na história de Napoleão Hill, certo? Por quê? Porque Napoleão Hill, ele foi estudar os mais best-sellers, né, do mundo de homens bilionários. E ele queria entender qual era o padrão para ser um bilionário, um multimilionário de integridade. E eles tinham alguns aspectos. Primeiro aspecto, eles sempre pagavam aquilo que era justo para o seu funcionário. Isso é caráter. Você sabe o que é o justo, nem mais, nem menos. O justo. É a lei do universo, né? Débito e crédito. Porque se você estiver dando mais para o universo do que você está recebendo, você está
tá em desequilíbrio. Você tem que receber mais. Se você estiver recebendo mais do que você tá doando, o universo uma hora vai te cobrar e você acaba tendo que gastar. É isso que eu quero chegar para vocês no feeling caráter, certo? A lei da atração, ela te dá aquilo que você quer, se dentro da sua cabeça houver um pensamento consciente. Mas a lei da atração é secundária. A lei da atração está abaixo da lei da vibração. E a lei do universo geral, ela está acima de tudo isso. Então não adianta eu praticar a lei da atração se eu não tenho as leis do universo engajadas na minha vida. E uma delas é respeitar a lei da polaridade, respeitar a lei do pêndulo, respeitar a lei do ritmo. E que qualquer hora a gente fala sobre esse assunto. Porque é bem complexo as leis do universo, tá? Mas existem as leis do universo, certo? Existe a ética, porque tudo é uma questão de ética. Tudo é uma questão da nossa visão. Nós somos doutrinados, nós somos criados, quer queira, quer não. Matar pode? Matar para nós não pode. Mas lá os muçulmanos matam por Deus, matam em nome de Deus. Roubar, eu ainda não vi que roubar seja em um outro país relevante. Eu acredito que não seja, certo? Mas o caráter, ele tá muito mais nisso. E Napoleão Hill, ele pesquisou que uma das coisas que defendiam muito a integridade e o caráter dos multimilionários era esse, que eles escolhiam muito bem as suas esposas, que eles iriam passar o resto da vida com elas. E olha que barato. Gente, é uma técnica, tá? Vou acabar ensinando uma técnica, se vocês conseguem me entender aí. Vou acabar passando na live de caráter uma técnica para vocês fazerem. Claro, para quem for casado, casada. É uma técnica para quem divide o mesmo teto e a mesma cama e os mesmos ideais. Para você fazer isso, para você fazer essa técnica, você deve dividir a mesma casa, a mesma cama e os mesmos ideais. Napoleão Hill deixou isso muito claro no livro Quem Pensa Enriquece. E quem quer, leia o livro Quem Pensa Enriquece de Napoleão Hill, que você vai encontrar essa técnica. Essa técnica se chama transmutação sexual. Porque o que eles faziam? Eles contavam todos os seus anseios, todos os seus segredos para as suas esposas, certo? E o que a lei da atração prega? Que eu me conecto com o meu eu superior, onde tudo é lindo, onde tudo é positivo, onde tudo é magnífico e solto. Não é assim? É assim que eu ensino, é assim que a lei da atração ensina pra gente. É assim que a física quântica trabalha. Mas qual é o momento da vida a dois que vocês não pensam em nada? Existe um momento da vida a dois que vocês, estando juntos, vocês não pensam em nada. Ninguém vai responder? Tô achando aí que a mulherada tá afoita aí, vai me responder? Existe um momento a dois quando vocês vão namorar, certo? Então, Napoleão Hill conta no livro que esses casais, eles tinham essa metodologia de colocarem todos os seus sonhos e todos os seus projetos na hora H. Quando eles estavam no mais íntimo love, na hora que fosse, tcharam, na hora que fossem ter orgasmo, eles jogavam pro universo todos os sonhos deles a serem materializados. E ali eles criavam e cocriavam tudo aquilo que eles quisessem. Porém, isso deveria ser feito com um parceiro sólido, com uma parceira sólida. Por quê?
Porque eles acreditam e acreditavam nas leis do universo. Que se eu tivesse fazendo isso, ou e saísse dali e fosse trair a minha esposa, trair o meu marido com outra energia e voltasse para dentro da minha casa, eu não ia conseguir isso bulhufas. Por quê? Porque você ia estar traindo a lei do universo. Que a lei do universo prega a sua integridade. E qual é a sua integridade? Faça aquilo que, se você precisar contar para todo mundo pode ouvir. Aquilo que for para você fazer escondido é falta de integridade. Não faça. Gente, eu não tô falando, claro, abre parênteses. Eu não tô falando daquelas coisas, daquelas situações que tem muitas vezes que é bom nem abrir a boca pros outros ouvir, porque é um sonho, porque, entendeu? Eu não tô falando disso, tá joia? O que eu quero dizer? Você vai entrar num banco pra pegar um dinheiro que não é do caixa, que você tem que entrar escondido com uma máscara na cara, ou, né? É errado. Você vai sair com um homem ou você vai sair com uma mulher que tem que ser escondido porque o seu marido ou a sua mulher não pode saber? É errado. Só faça coisas que, se vier a público, tá tudo bem. Isso é um alinhamento quântico, tá? O meu ser está conectado com o meu ter e a sabedoria de quem eu sou. E o universo cobra. E às vezes a gente não acredita nesse tipo de situação. Então o caráter, ele tá dentro da nossa cabeça. Ele tá dentro de uma construção. Claro. Eu vou dar meu exemplo ainda, tá? Vocês já devem ter ouvido falar da minha história aqui zilhões de vezes. E eu não tenho preocupação nenhuma em contar de novo. Certo? Oi, Tuane, seja bem-vinda! Eu tenho a minha família. Minha mãe criou meu irmão e eu do mesmo jeito. Eu tive problema na adolescência, eu dei trabalho na adolescência. Que adolescente que não dá problema, gente? Que adolescente que não dá trampo pro pai e pra mãe? É mentira aquele que não der, entendeu? Alguma coisinha ele dá. Só que ali tá a formação do caráter dele, certo? Minha mãe criou meu irmão e eu do mesmo jeito, com o mesmo carinho, com o mesmo amor. Talvez minha mãe tenha passado mais a mão na cabeça do meu irmão. Por quê? Porque, de repente, ele precisou mais. Não sei. Sem julgamento. Certo? Mas o que aconteceu? Com os baques que eu tive na minha vida, eu me reinventei, eu me transformei em meio a muitos erros. O meu irmão se jogou na bebida, se jogou em roubos, se jogou nas drogas. Ele desvirtuou o caráter dele. Ele mente. Ele dribla qualquer pessoa. E ainda é sortudo. Ainda é sortudo. Meu irmão, quando ele não está internado em clínica, ele vive em situação de rua. Meu irmão é esse. Certo? É para se orgulhar. E vocês falam assim: Ângela, como assim? Você tá aí na frente das câmeras, tem uma vida toda resolvida, tem família, tem tudo, lá, e você tem um irmão que vive em situação de rua? Como assim? Você faz as suas escolhas. O caráter, segundo Aristóteles, para ver o seu caráter, observe suas condutas. A conduta dele qual foi? Mentir, roubar. Ele tem um problema cerebral? Tem. Ele, inclusive, já foi até diagnosticado esquizofrênico. Mas o que acontece com uma pessoa dessa? Você ajuda, essa pessoa está em tratamento, ela era para estar totalmente equilibrada. Mas quando ela cai em si, veja bem, quando ela cai em si, quando ela está ali totalmente lúcida, ela observa o mundo que ela vive, ela observa as satisfações que ela tem que dar, ela observa que ela tem que se manter íntegra,
ela não quer. E aí o que acontece com essa pessoa? Desvirtua, cai, pica a mula, porque não quer aquele tipo de vida. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Só que cabe a mim escolher também se eu quero a convivência com essa pessoa. Eu deixei de amar meu irmão? Não, de forma alguma. Só o todo sabe a dor que eu tenho dentro de mim de saber que ele tem essa situação. Mas foram escolhas que ele fez, não foram escolhas minhas. As minhas, como eu disse, eu também tive problema, eu também fui diagnosticada bipolar, eu também tive quadros de depressão, histeria, pânico, síndrome do... como chama? Síndrome... Quando você acha que a pessoa tá te atacando a toda hora, esqueci o nome. Oh, meu Deus. Síndrome da perseguição. Eu já tive síndrome da perseguição. Eu já tive diversas síndromes, entendeu? Mas e aí? Eu fui buscar tratamento, eu fui aceitar como eu era. Hoje eu tô aqui falando com vocês e dando praticamente um testemunho para dizer para você que eu também tive que lutar contra um mau caráter. Sabe por quê? Porque eu também não tenho vergonha de falar aqui em público. Que quantas vezes, por eu estar em estado de euforia, no meu quadro mais alto de bipolaridade, eu traí no meu outro casamento. E aí, isso foi bom pra mim? Claro que não, porque a hora que passava, sufocava, eu chorava, eu queria me matar. Só que tratamentos alternativos, muito yoga, muita meditação. Eu corri atrás da minha real conduta. Eu corri atrás do meu melhor caráter. Porque todos nós temos. E caráter você pode construir. Você tem o poder de construir o seu caráter perante a sociedade, perante o seu marido, perante a sua esposa. Nós estamos nesse mundo para evoluir. E aqui, uma das coisas é você compreender a sua história familiar. Como foi o seu histórico familiar? Que jeito que a sua família se comportou? Porque você tem um histórico para trazer. E isso é bom, porque isso você consegue analisar. Nós temos o histórico do meu pai. Nós tínhamos o histórico do meu pai. E é incrível, né? Porque eu nem gosto de ficar falando disso e que, né, meu pai faleceu já. Mas, quantas vezes meu irmão não foi diagnosticado? Ó, igualzinho o pai dele. Gente, é idêntico o pai dele. E muitas vezes isso já não foi colocado no crescimento do meu irmão. Porque é assim, né? Quando é bom, é bonito, é o pai. Quando não é a mãe, ou não sei o que, puxou pro pai. Quando não é assim, puxou pra mãe. Quantas dessas crenças limitantes foram colocadas no meu cérebro, no seu cérebro, para nos desigualar e não nos deixar crescer com uma conduta por si próprio? Por exemplo, muitas pessoas me questionam e eu não tenho problema quanto a esse questionamento, nem com essa crítica. E tô aberta para vocês me darem os conselhos ou aquilo que vocês acharem melhor. Mas a única das minhas filhas que teve religião dentro de casa foi quando eu fui testemunha de Jeová. E eu fazia ela ir na marra. Ela sofreu. Ela sofreu bullying na escola. Ela tinha vontade de ir em aniversários e ela não ia porque eu não deixava. Certo? Eu fazia ela ir comigo de casa em casa. Isso, gente, há 13 anos atrás, tá bom? 13 anos atrás. Mas eu queria buscar uma conduta diferente. Eu queria, e eu coloquei minha filha, a Carol. Quando eu descobri que ainda assim não era aquilo, não era aquela religião que eu queria, a gente vai falar um pouco disso na espiritualidade, que vai ser amanhã. Amanhã nós vamos falar de espiritualidade. Religião e espiritualidade. Eu falava, não, eu não preciso participar disso para eu ter minha conduta, porque eu tenho os meus próprios pensamentos. As minhas outras duas filhas não frequentaram religião alguma. Conhecem todas,
conhecem todas. E elas têm o livre-arbítrio para elas conhecerem as delas e quererem constituir o seu caráter religioso. Porque até dentro dos dogmas religiosos existem a conduta e existem o caráter. Certo? Responsabilidade, gente. A gente precisa ter uma responsabilidade dentro de nós também, que é para não ficar culpando a família. Por exemplo, você acha o meu irmão? Muitas vezes o meu irmão culpa minha mãe. Mas aí, até que ponto que ele já não cresceu e é maduro demais para arrumar e consertar a vida dele? Porque se fosse assim, eu poderia ter uma vida e colocar a culpa na minha mãe também. Colocar a culpa no meu pai. É fácil, né? Colocar a culpa em alguém. Principalmente quando se trata de caráter. Teve pra quem puxar. Não é isso que vocês escutam? Fulano lá igualzinho ciclano. Também filho de quem? Não é? Meu irmão e eu poderíamos ter a mesma resposta se perguntassem para nós dois em salas diferentes por que que eu me tornei o que eu sou e por que que ele se tornou o que ele é. A resposta seria a mesma. Se perguntassem para o meu irmão, Alex, por que que você tornou quem você se tornou? Ângela, por que você se tornou quem você se tornou? As nossas respostas seriam a mesma. Filhos do pai que eu tive, quem você gostaria que eu fosse? Poderia ser diferente? E o meu irmão se tornou o que se tornou e eu me tornei o que eu sou hoje. Tudo é uma questão de conduta e de como você quer responsabilizar-se pela sua conduta. Ângela, é uma questão de treino? É uma questão de treino. Conduta e caráter também tem que treinar. Sabe por quê? Porque muitas vezes você que tá aí acha que fazer determinada coisa tá certa. E se pra você tiver certo, tá tudo bem. Eu não posso ir aí e falar pra você não. Marilise, não Tati, não Tânia, não Rosicler, não Suzy Cleia. O que você tá fazendo é errado. É a sua conduta. E você vai ter a sua centelha divina aqui, ó, falando pra você se o que você tá fazendo é certo ou não. Lembra que eu falei ontem da brincadeira do Buzz Lightyear, que é o aperto no peito, e o diabinho e o anjinho? Sua consciência vai falar com você. Quando você tiver em dúvida se isso pode ser uma falta de caráter ou se isso é um bom caráter, pergunta para sua centelha. Dê a si mesmo a oportunidade de ter um choque de realidade com você mesmo. Muitas vezes, eu já me perguntei de diversas situações. E se você, porventura, precisar de uma religião ou precisar de uma situação, de um modo geral, que possa te auxiliar na busca do seu caráter, que você se entregue a isso. Mas desde que você esteja ciente e consciente daquilo que você quer. Porque hoje eu não entro em igreja nenhuma. E eu me sinto muito mais sólida, amanhã eu vou falar disso, com Deus, do que quando eu ia. Porque quando eu ia, eu faltava com o meu caráter. Quando eu imaginava, eu tinha pensamento fora de caráter, né? Quando eu pensava assim, gente, quanto dinheiro que esses padres ganham aí nessa igreja. Nossa, por isso que dá tanto assalto em igreja. Sabe, umas coisas bestas, umas coisas medíocres. Sabe? Uma coisa que desvirtuava meu caráter. Falta de caráter, muitas vezes nem sempre é fazer, tá? É ter a atitude do pensar. Pensar também gera, porque pensar gera vibração. Quando me dá vibração, eu solto essa vibração sobe e alguma coisa ao meu redor pode vir à tona perto de mim e eu venha a fazer aquilo. Então, muito cuidado com o pensar. Virtualmente falando, também. Sabe por quê? Porque tem gente, tem marido, tem mulher que acha que flertar só pela internet sem ter encontro não é falta de caráter. Eu não traí, eu não fiquei.
Ficou, pensou. O pensamento, eu até fiz uma anotação aqui, ó. Como eu aprendo a pensar direito? Quando eu aprendo a pensar com caráter, quando eu aprendo a pensar com índole. Do mesmo jeito que você aprendeu a somar, do mesmo jeito que você aprendeu a escrever. Treinando, observando, tendo autoconhecimento. O autoconhecimento, ele é a chave para os seus talentos, chave para superar a sua limitação, chaves para te trazer sucesso ou fracasso. O pensamento, o autoconhecimento, ele te devolve aquilo que você mais quer. Agora, basta você querer ter caráter ou não. Mas a única questão que eu levo muito assim a sério é que você até pode ser mau caráter. Mas você tem que superar e acreditar que você também tem suas consequências. Ah, mas eu sou mau caráter no dinheiro, né? Eu passo os outros para trás, eu consigo burlar o sistema e tal. E mesmo assim tá tudo bem. Então, cuidado, de repente, assim, a sua família não esteja tão bem, de repente, a sua saúde não esteja tão bem, porque as 12 categorias da sua vida devem e têm que estar alinhadas. Se uma das categorias balança, você precisa calibrar aquele pneu. Porque se você não calibrar, você pode até, de repente, ter um acidente no meio da pista e destruir o seu carro, acabar com a sua vida. E é isso que você quer? Certo? É isso, né, que eu gostaria de trazer para vocês hoje. Que tudo é um processo. É um processo de maturidade. É um processo de crescimento. É um processo de evolução espiritual. É um processo de, sei lá, de desejar muito que você saia desse eu inferior e vá para o seu eu superior. Porque lá no seu eu superior, de encontro, quando você tá lá conectado com a centelha divina, com o eu superior, você não tem esse problema de caráter. Você não vai ter esse problema de índole. Porque até os seus pensamentos, todos, exatamente todos, serão de infinitas possibilidades para o bem. Sempre para o bem. E acredite, você tem como saber se você tem um bom caráter ou se você tem um mau caráter. Basta fazer listas. Analise o seu comportamento. Como eu tenho tratado meu marido, como eu tenho tratado minha mãe, como eu tenho tratado a sociedade, como eu trato os meus funcionários, como eu lido com o meu dinheiro, como eu lido com assuntos que estão sendo secretos. A gente sabe porque a centelha fala. E se você tem dúvida de que a centelha fala com você, observa os pensamentos em relação a alguma coisa que tem que ser secreta. Então, para finalizar, eu digo para vocês de todo o coração, para saber se você está agindo com boa índole, com bom caráter, descubra se toda essa lista que você tem, se precisasse ser dita para todo mundo, haveria algum problema.